Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estou aqui hoje, irmãos, transmitindo ao vivo a nossa escola bíblica, em nome de Jesus. Eu tenho gravado essa escola bíblica no YouTube, tenho disponibilizado ela pelo YouTube, mas essa noite eu fiquei até 2 horas da manhã estudando a lição, uma lição maravilhosa, preparando. Então eu estava muito tarde, falei assim, eu vou descansar. Vou descansar porque senão eu vou ficar aqui até lá para as 4 horas da manhã gravando, né? Eu preferi dormir, descansar um pouquinho e transmitir ao vivo hoje. Amém? Transmitir ela ao vivo. Ô Glaucio, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe, viu? Que bom que você está aqui conosco. Graças a Deus. Eu estou com 2 aparelhos aqui hoje. Com o celular transmitindo ao vivo e com o notebook fazendo a gravação para eu disponibilizar no YouTube. Mas eu vou dar foco na minha visão aqui para a transmissão ao vivo. Então, eu já estou falando que a transmissão que vai ficar disponível lá no YouTube, muitas vezes a minha forma de expressão corpórea, né, não vai estar com aquele foco olhando para o notebook. Tá? Então, você que vai ver pelo YouTube depois, você vai ter você vai perceber que eu não estava focado na tela do computador, mas sim do celular. Amém? Então vamos lá. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 5, a lição de número 5 da nossa revista, tá? A lição de número 5, o tema dela é o Espírito Santo na nova aliança. O Espírito Santo na nova aliança, tá? E nosso Deus, mas eu preparando ontem para ministrar, como é maravilhosa essa lição, muito, muito boa. A lição anterior, que foi a 4, nós ministramos sobre o Espírito Santo na velha aliança, no Antigo Testamento. E hoje é o Espírito Santo na nova aliança, no Novo Testamento. Amém? Então, queridos, você que tem a revista, né, abre ela aí, na lição de número 5, na página... qual a página aí, meu bem? 22. Eu perguntei para ela porque a minha revista é a revista do professor, então a página não bate. Da minha esposa ali é a revista do aluno. Então a página 22, para quem tem a revista do professor, é a página 33. Amém? Nós trabalhamos, enquanto você abre aí, estamos trabalhando esse trimestre, né, com a revista da editora Gospel, que tem como comentarista o pastor Gesiel Gomes. Amém? Glória a Deus. Você vai ver que a lição ela é maravilhosa. Irmãos, eu já, juntamente com a minha esposa, nós oramos agora de manhã, né? E nós nos colocamos diante de Deus em oração no propósito de jejum, né? Que tem sido pedido, né? Que foi pedido por vários pastores, né? Aí do Brasil, principalmente esses pastores muito conhecidos aí, que tem uma influência muito grande na sociedade, convocaram, pediram, né, um jejum, e eu confesso para os irmãos que por esses dias, esse já é o terceiro jejum
que a gente faz em favor do Brasil, em favor da nossa nação, em favor dos nossos governantes. A Bíblia diz, a Bíblia está escrito na Bíblia que nós temos que orar pelos nossos governantes. Então, queridos, é necessário e é muito bom, né, a gente estar participando desse momento. E eu fico muito feliz porque pela primeira vez na história do Brasil eu vejo, eu ouço falar e vejo que um presidente também pediu para que todos nós estivéssemos jejuando, né, em favor da nossa nação. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu vi aí também padres pedindo aos fiéis da Igreja Católica também para estar jejuando, né, para estar orando aí, rezando. E nós estamos aí orando, buscando a Deus, né, jejuando também, para que Deus possa estar dando aí uma bênção neste dia de hoje, né? Nesses tempos de hoje aí, em favor da nossa nação. Então, você que de repente esqueceu, pastor, eu esqueci desse jejum, levantei, acabei tomando um café, meu irmão, Deus sabe o propósito e o desejo do nosso coração. Dobre seu joelho, apresente a Deus, sim, um jejum, em nome do Senhor Jesus. Mesmo que você tenha esquecido, comece agora, ou então você se abstém de alguma coisa que você gosta muito, que sempre está ali se alimentando daquilo, né? Então, faça esse propósito diante do Senhor. Amém? Esteja orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, né? Pelo Poder Judiciário, né? Que também exerce uma influência muito grande nas tomadas de decisões do nosso país e que influencia nossa vida, nossa casa e nossa família. Então, vamos estar orando e pedindo a Deus para abençoar a nossa nação. Amém? Então, querido, já deu tempo de você abrir aí a lição de número 5, né? Lição de número 5 da nossa escola bíblica hoje. O tema é o Espírito Santo na Nova Aliança. E o texto bíblico, o texto básico que nós vamos ler, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 2 ao versículo 6 e versículo 9 ao versículo 12, tá bom? Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 2 ao 6 e 9 ao 12, tá bom? Ô, Naldo, um abraço para você, Naldo. Saudade de você, viu? Um abraço também para Priscila, um abraço também para Raquel, Vianney, Margarete, tá? Washington, para minha esposa, né, que está aqui conosco, Jaqueline Moraes, minha irmã Vodelice, Gláucia, um abraço para todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estou mandando um abraço, abre a Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 ao 6, versículo 9 ao 12. Você que vai acompanhar pelo YouTube depois, né, porque eu estou gravando aqui no notebook para passar para o YouTube e estou transmitindo ao vivo aqui no Facebook. Então, às vezes eu mando um abraço aqui para quem está acompanhando ao vivo no Facebook. Talvez você não vai entender quando estiver acompanhando pelo YouTube, né? Então, eu estou explicando aqui porque vai ficar duas gravações, uma para o Face e uma para o YouTube, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Antes de lermos, vamos fazer uma oração, meu irmão? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Em nome de Jesus. Tia Marinha, Deus abençoa. Pai do Senhor, Francislane, Pai do Senhor, minha irmã, em nome de Jesus. Então, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, nós te glorificamos, meu Pai, nesta manhã de domingo, nesta manhã de jejum, nesta manhã de oração, nesta manhã de meditação, de ensino, de aprendizagem da tua palavra. Pedimos a ti, Espírito Santo, que venha ministrar em nossos corações essa palavra de fé, essa palavra maravilhosa de ensino, de crescimento, de edificação. Meu Deus, nada melhor do que iniciar o dia, o domingo, na tua presença, meu Pai. Muito obrigado por este privilégio. Meu Deus, o Senhor sabe o quanto eu estou e minha família também está
com saudade dos irmãos, de estarmos juntos lá na igreja, congregando, como diz a tua palavra. Mas o Senhor sabe todas as coisas, meu Pai. Que cada irmão, cada irmã sinta aí o teu abraço, o abraço do Espírito Santo, mas que sinta também o meu abraço, o abraço da minha família, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Peço a Ti, Deus, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, e que esse estudo seja maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E por onde essa palavra, essa mensagem, essa oração chegar, que vidas sejam abençoadas, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, vamos lá. Vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler a palavra de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 2 ao versículo 6. Diz assim, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, nós vamos ler do versículo 2 ao 6, depois do 9 ao 12. Mas eu já vou fazer alguns comentários aqui. O tema do estudo hoje é o Espírito Santo na nova aliança, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, na nova aliança. Amém, querido? Então, meu irmão, olha que interessante isso. Já começamos a ler aqui em Atos Apóstolos que o Espírito Santo, ele, o próprio Espírito Santo, os irmãos estavam servindo a Jesus, assim, e servindo eles ao Senhor Jesus e jejuando, né? Jejuando como nós estamos fazendo hoje, né? Olha você ver que benção, né? Oi, Vera Lúcia, Deus te abençoe, amém? Então, o Espírito Santo disse para eles, olha que maravilha, o Espírito Santo disse para eles, irmão, o Espírito Santo fala, tá? E fala conosco, fala mesmo, tá? É algo assim maravilhoso. Eu já passei por inúmeras experiências, você também já. Ele fala como nós estamos falando aqui, ele fala conosco. Você só precisa orar, jejuar, buscar a presença dele, e você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo, viu? Em nome de Jesus. Obrigado, Glaucio. Em nome de Jesus. Eu recebo a bênção aqui, viu? Amém. Então, olha só, meu querido. O Espírito Santo disse assim, olha, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, aprendemos aqui já a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, nos dias de hoje. Ele separando duas pessoas. Ele separando quem? O Espírito Santo separando duas pessoas para uma obra que ele mesmo tinha chamado, que ele mesmo chamou para essas pessoas fazerem. Quem são essas pessoas? Saulo e Barnabé. Saulo, que também é conhecido como Paulo, apóstolo Paulo, e Barnabé, o apóstolo Barnabé. Então o Espírito Santo chamou os dois, o Espírito Santo falou assim, quero que separa Saulo, quero que separa Barnabé, porque eu tenho uma obra específica para eles. Olha que maravilha, irmão. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso comigo, faz isso com você. Ele nos chama e nos separa para uma obra específica. Olha a ação dele hoje, nos dias de hoje, na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus, daquele que busca, daquele que ama ao Senhor, né? Então o Espírito Santo de Deus tem essa função maravilhosa, essa atuação, essa manifestação maravilhosa. Versículo 3. Estando jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, olha o que aconteceu. Aí eles continuaram orando, continuaram a jejuar. Ô, Lane, um abraço, Lane. Deus te abençoe, viu? Então, eles continuaram a orar, continuaram a jejuar e colocaram sobre ele as mãos, oraram com imposição de mãos sobre Saulo e sobre Barnabé, e o Espírito Santo enviou eles a irem para a cidade de Seleucia, e dali eles foram de barco navegando para Chipre, né? Então, olha aí, o Espírito Santo, ele chama, o Espírito Santo, ele tem obra específica para cada um, e ele envia a pessoa. Olha que maravilha, hein?
3 versículos apenas, ou melhor, 3 versículos apenas, olha o quanto a gente já percebeu como que o Espírito Santo de Deus atua na nova aliança, na vida da igreja hoje. Quando eu falo nova aliança, quando eu falo no Novo Testamento, é na minha e na sua vida. Na vida daquele que crê, daquele que busca o Senhor, daquele que está buscando a presença de Deus. É isso, tá? Então entenda que essa ação, que essa atuação aqui, ela está como exemplo de fato ocorrido, de fato verídico e real, que aconteceu na vida de Saulo e de Barnabé, mas que acontece também na minha e na sua vida, em nome de Jesus, tá? Deus, o Espírito Santo, me separou para uma obra específica. Qual é? Hoje, de pastorear esta igreja, que é você, né? De ser seu pastor hoje, né? Em nome de Jesus. É uma obra específica. Ele me chamou, me enviou e teve todo um processo para chegar aqui, para acontecer o que está acontecendo. Não tem como eu estar te contando agora, mas eu posso depois contar como que foi esse processo. Foi tremendo e foi forte, em nome de Jesus. Versículo 5. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra. Então, a obra específica deles, que o Espírito Santo tinha, tinha que enviar, tinha que chamar, tinha que separar, e para fazer o quê? Para pregar o evangelho, para pregar a palavra, para ensinar as pessoas a palavra de Deus. E chegaram, então, a essa cidade chamada Salamina e anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador, né? Então eles foram para pregar. O Espírito Santo chamou para pregar. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Então, quando eles chegaram à ilha de Pafos, chegando lá, tinha um homem chamado Bar Jesus, que ele era um falso profeta. Ele era um mágico, um falso profeta. Em outra tradução, vai falar que ele era um feiticeiro. É como se fosse uma pessoa que mexe com feitiçaria, com coisas desse tipo, né? Coisas malignas. Então, eles chegaram até lá. Olha a obra específica do Espírito Santo, né? Eles tinham que pregar naquela cidade. O Espírito Santo já sabia que ali já tinha aquele homem que tinha que chegar para ele, que tinha que pregar para ele, que tinha que pregar para aquele povo. Versículo 9 fala assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: os olhos de quem? No Bar Jesus, que era o feiticeiro. O Paulo fixou os olhos em Bar Jesus, né, que é o feiticeiro, e disse para ele. Só que a gente vai ver aqui que ele estava cheio de quê? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele enche a pessoa de quê? Dele mesmo, da presença dele. Porque a gente só consegue fazer essas coisas se for cheio do Espírito Santo, irmão. Se não estiver cheio do Espírito Santo, a gente não consegue fazer. Mas pelo Espírito Santo a gente consegue. E aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para ele, dentro do olho dele, e disse assim: olha, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar o resto dos caminhos do Senhor? Olha, irmão. Desde aquele tempo até agora, até o dia de hoje, até nesse exato momento, o diabo usa pessoas para perturbar o caminho do Senhor. E como perturbar o caminho do Senhor? Como? Eu que estou fazendo a obra de Deus, você que faz a obra de Deus, você que serve a Deus, que serve ao Senhor, muitas vezes o inimigo usa pessoas, levanta pessoas. Assim como Paulo estava cheio do Espírito Santo, tem gente que é cheio de espírito imundo, né? Muitas vezes ele não se manifesta, mas está ali falando na boca daquela pessoa, está soprando setas malignas na mente daquela pessoa, para a pessoa falar coisas com você, para te perturbar, para perturbar o caminho. Eu, como pastor, falo para você, às vezes aparecem pessoas para tentar perturbar o meu caminho, na caminhada, na obra, enviado pelo inimigo.
E se a pessoa não vigiar, às vezes a pessoa até dá, irmão, com todo respeito, com muito amor, às vezes até uma pessoa da própria igreja, se ela não vigia, quando ela ela se levanta contra o pastor, quando ela se rebela, ela está dando lugar ao espírito maligno, não é? Está se levantando para perturbar o resto do caminho do Senhor. Mas graças a Deus, no nosso meio não tem isso, né? Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Mas no nosso meio tem pessoas cheias do Espírito Santo, que está sempre ajudando, né? E a pregar esse caminho maravilhoso. Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor. Paulo ainda falando com o feiticeiro, né? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que estava acontecendo, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então, olha o que aconteceu. No Paulo está cheio do Espírito Santo, ir lá, repreender que é feiticeiro, dar uma palavra para ele, cheio do poder de Deus, esse pré-cônsul, que era uma pessoa que tinha uma certa autoridade ali naquela cidade, vendo aquilo ali acontecendo, ele creu. Ele creu em quem? Ele creu não é em Paulo, ele creu no Deus que Paulo estava pregando, no Deus que Paulo prega. Ele creu. E nessa dele crer, com certeza, ele aceitou Jesus, porque fala assim, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Ele creu maravilhado na doutrina de Jesus Cristo, né? Que Paulo estava pregando, né? O texto áureo aí do nosso ensino, do nosso estudo, vai falar assim, e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Evangelho de Lucas 24, 49. Então, estava falando aqui, Jesus estava dizendo que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Esse revestimento do poder aqui é o batismo com o Espírito Santo, que é narrado, que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e também que acontece no crente hoje. Infelizmente, tem pessoas que não crêem, tem igreja que não acredita no batismo do Espírito Santo. E aí não vive isso. Por que não vive? Porque tudo na palavra de Deus é por fé. Então, se você crê, você busca. E se você busca, a Bíblia fala, aquele que busca, encontra. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Então, Mateus 7,7. Então, nós que cremos no batismo do Espírito Santo, nós buscamos e nós recebemos esse revestimento do Espírito Santo, né? Nós recebemos. Eu vou te falar uma coisa, irmão, é maravilhoso, porque quando a gente recebe o revestimento do Espírito Santo, esse revestimento que a gente recebe, esse poder que vem de Deus, que a gente recebe, é algo que nos capacita ainda muito mais a fazer a obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu falo de experiência e sei que muitos que estão aqui me ouvindo agora também têm essa experiência. Amém? Então, também é outra ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Batizar, encher de poder para que possa fazer a obra do Senhor. Amém? Então, nós temos aqui, nós fizemos essa introdução aqui, com essas duas leituras bíblicas, e o objetivo nosso né, compreender como o Espírito Santo age no Novo Testamento de forma mais clara do que no Antigo Testamento. A gente percebe que no Novo Testamento o Espírito Santo ele age de uma forma muito mais clara, muito mais perceptível e visível do que a ação dele lá no Velho Testamento. Oi, São. Deus te abençoe, Pai do Senhor, Vianney. Em nome de Jesus, Deus te abençoe também. Então, com esse estudo também, a gente vai entender que o Espírito Santo trabalha diretamente na igreja do Senhor com o propósito de edificar a igreja. O propósito de edificação da igreja do Senhor. E nós vamos perceber também com esse estudo que o Espírito Santo teve um papel fundamental na execução dos planos de Deus.
Aí eu digo não apenas que teve, mas que tem. O Espírito Santo tem, desde o início da criação, um papel fundamental na execução dos planos divinos, dos planos de Deus. Amém, querido? Então agora nós vamos para eu dei a minha introdução, que eu chamei de introdução aqui, lendo o texto básico e o texto áureo, mas agora eu vou falar da introdução da revista. A introdução da revista fala assim para gente. A Bíblia Sagrada foi integralmente redigida sob a inspiração do Espírito Santo, tá? E é verdade, ela foi mesmo. Toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, tá? E ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, para nos limpar, purificar, para nos levar à salvação. A palavra de Deus, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Então, o livro, a Bíblia, ela se você olhar para ela como um livro normal, você talvez vai achar que é um livro comum. Mas ele é um livro de fé e é um livro espiritual, é um livro totalmente... Esse livro veio do céu, irmão. Esse livro veio do céu. A Bíblia Sagrada, ela veio do céu. Ela veio lá da glória, inspirada pelo Espírito Santo, para a nossa vida hoje aqui na Terra. Muitos governos, muitas pessoas tentaram acabar com esse livro, mas não conseguiram e não vão conseguir, porque este livro, ele veio do céu. E só consegue acabar com ele se Deus permitir, mas Deus não vai permitir. Até porque diz a Bíblia que o céu e a terra vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Amém? Então, querido, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. É claro que a gente tem visto aí hoje pessoas pegando a palavra, a Bíblia, o livro, e deturpando ele, né? Hoje, infelizmente, a gente tem uma Bíblia aí lançada no mercado que pessoas associadas ao grupo LGBT fizeram uma Bíblia para agradar a eles, tirando aquelas passagens da Bíblia que Deus condena a prática do homossexualismo, né? Então a gente infelizmente tem essas coisas aí, mas a Bíblia, sem a palavra, sem alteração, sem o homem botar a mão e fazer coisas que não deve, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra genuína do Senhor para a nossa vida. Amém, querido? Glória a Deus. Então, no comentário aqui, palavra introdutória, você aí que está com essa revista, você que não está com a revista, eu tenho uma listinha de nomes de pessoas que pediram essa revista, depois que ela já tinha chegado. E elas já chegaram na minha casa, mas a gente não está tendo como se encontrar, né? Mas, glória a Deus. Se alguém puder tirar a foto e colocar lá no grupo da igreja, eu vou agradecer. Aí você pode, talvez, se tiver mais de um aparelho celular em casa, você pode acompanhar ao vivo aqui pelo Face e ler lá. Aí alguém possa tirar. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer diferente, porque senão um monte de gente vai tirar foto, vai ficar um monte de foto lá no grupo. Eu vou pedir aqui um favor, Gláucia, em nome de Jesus, tira a foto, manda no grupo da igreja para mim, fazendo um favor. Aí você manda lá no grupo da sede e no grupo da congregação. Se você não tiver no grupo da sede, tiver só no da congregação, você pede o pastor Ítalo ou a irmã Laís para poder compartilhar conosco lá no grupo da sede, por favor, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Palavra introdutória. A Bíblia Sagrada foi integralmente redigida sob a inspiração do Espírito Santo. Em ambos os testamentos, sua presença é efetiva e real, mas o Novo Testamento ela é apresentada com maior clareza, né? A participação e a presença do Espírito Santo na Bíblia são apontados desde o primeiro ao último
de seus capítulos. Olha que interessante, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Logo no capítulo 1, no versículo 2, já fala da presença do Espírito Santo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando a gente vai para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse 22:17, está escrito assim, ó: e o Espírito e a esposa e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o último livro, praticamente no último capítulo, né? Ele também fala do Espírito Santo. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, fala do Espírito Santo, meu querido. Pastor Ivaninho, um grande abraço para você, meu irmão. Amém? Tamo junto aí, tá? Eu, de vez em quando, tenho acompanhado o pastor Ivaninho nas transmissões dele lá, e de vez em quando ele tem nos acompanhado aqui também. Um abraço pro irmão, pro pastor, pra família. Um abraço lá pro pastor Lelis, que eu amo demais também, em nome de Jesus, tá bom? Então, nós vemos que desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, logo no primeiro capítulo, versículo 2, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente vai ver que no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, né? Só estou confirmando aqui uma coisinha aqui para te falar, para ter certeza. Porque a gente, infelizmente, não guarda tudo, né? Mas é isso mesmo. Já ia falar assim, capítulo 22 é o último capítulo de Apocalipse, e é isso mesmo. Então, o primeiro livro da Bíblia, no segundo versículo, e no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, fala do Espírito Santo. Olha que maravilha. Olha a ação do Espírito Santo em toda a obra do Senhor, desde a criação até ao dia atual, ao dia de hoje, e vai continuar até a consumação do século, a atuação do Espírito Santo. A revelação das verdades divinas é progressiva nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, a expressão Espírito do Senhor ocorre 25 vezes. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. É algo interessante, né? É algo de interessante a gente ver isso, né? No Antigo Testamento, a expressão Espírito do Senhor ocorre 25 vezes. Espírito de Deus, 14 vezes. Espírito Santo, 2 vezes. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, olha a diferença, irmão. Contém 261 referências ao Espírito Santo em 24 dos seus livros. Existem 57 passagens com referências diretas ao Espírito. Em Atos dos Apóstolos, não é por menos que ele também é chamado de Atos do Espírito. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, algumas pessoas chamam ele de Atos do Espírito. Por que Atos do Espírito? De tanto que o Espírito Santo se demonstra atuante naquele livro ali, né? Tanta manifestação do Espírito Santo. Você lembra, querido, que Jesus Cristo falou assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Consolador. Ele estará convosco todos os dias, né? E o Espírito Santo de Deus foi enviado para estar conosco. Ele habita em nós. Ele habita em nossos corações. O Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós não estamos sozinhos. Jesus não fez maravilhas? Jesus não curou? Curou. Ele não ressuscitou mortos? Ressuscitou. Ele não curou pessoas de doenças incuráveis? Curou. E aí, quando Jesus voltou para o céu, de onde que ele tinha vindo, ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo começou a fazer a obra que Jesus estava fazendo. Só que por meio de quem? Daqueles que creem, daqueles que acreditam, daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus hoje, ele opera os seus milagres através da movimentação do Espírito Santo na vida do crente, através da sua vida, através da minha vida. Eu tenho certeza que você que me ouve, muitos de vocês, têm experiência para contar, que orou, que Deus curou alguém, foi o Espírito Santo agindo naquele momento. Deus já me usou para orar e curar pessoas, você também.
quando Deus usa para entregar algo da parte dele, é o Espírito Santo, um dom de visão, o Espírito Santo, é ele, é a ação dele no nosso meio hoje. Amém? Vejamos então um pouco dessa revelação tão sublime que a Escritura nos tem dado sobre a terceira pessoa da Trindade. Amém? Então vamos lá, querido. Vamos lá. Olha para você ver. No tópico 1 aí, está escrito assim: existe uma abundância de referências. Aí nós vamos ler muito a Bíblia agora, tá? Existe uma abundância de referências ao Espírito Santo nos evangelhos. Existe uma abundância, tá? De referências, passagens do evangelho que fala do Espírito Santo, tá? Como os quatro relatam que o Espírito desceu sobre Jesus em seu batismo. Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 1,32. Todos os quatro evangelhos narram que o Espírito Santo desceu sobre Jesus quando ele foi batizado, em forma corpórea de uma pomba. E eu quero ler aqui, eu não vou ler todos, mas eu vou ler aqui, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, olha aí, o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus, ungindo Jesus para a grande obra. Louvado seja Deus. Amém? Além disso, o Espírito Santo atuou na vida de João Batista, Lucas 1,15. Como que o Espírito Santo atuou na vida de João Batista? Lucas 1,15, mas eu vou ler do 11 ao 15 para contextualizar o versículo, amém? E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora o versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Olha que tremendo. Então, o Espírito Santo atuou na vida de João Batista. O Espírito Santo encheu João Batista do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Olha que interessante, da nossa irmã Isabel, mãe do nosso irmão João Batista, né? Ungiu o mestre, o Espírito Santo ungiu Jesus. Lucas, né? 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Então ungiu o mestre, né? Desculpa, tá, irmão? Eu li uma passagem errada aqui, eu pulei uma parte aqui. Essa passagem que eu li aqui fala que o Espírito Santo gerou Jesus. Gerou Jesus, né? Então, olha você ver. Vou ler de novo. Lucas 1,35. Gerou o mestre, gerou Jesus no ventre de Maria. Respondendo-lhe anjo, estava falando com Maria, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, essa passagem está falando da atuação do Espírito Santo gerando Jesus Cristo no ventre de Maria. Aí sim, agora sim, ungiu o mestre. Lucas 4, 18 e 19. 18 fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, era sobre quem ali? Sobre Jesus. E ungiu Jesus para quê? Para evangelizar os pobres, curar os quebrantados
de coração. Você sabia que você, quando está pregando o evangelho, você está levando cura? Quando está pregando o evangelho, você está levando salvação? Quando está pregando o evangelho, você está levando salvação? Quando está pregando o evangelho, você está levando a alegria do Espírito Santo para alguém? Quando está pregando o evangelho, você está sendo ungido, usado por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer essa obra, assim como Jesus fez. Olha a atuação do Espírito Santo. Só nesse textozinho aqui, que a gente nem terminou de ler ainda, já falou da ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Ele gerou Jesus no ventre de Maria. Ele ungiu Jesus para pregar o evangelho e para curar os quebrantados de coração. Ele encheu João Batista desde o ventre da mãe dele, Isabel. Ele desceu sobre Jesus como forma corpórea de uma pomba. Olha quantas ações do Espírito Santo de Deus na nova aliança. E tudo isso que ele fez, ele faz na sua vida também. Na minha e na sua vida também, meu querido. Ele faz também, viu? É maravilhosa a ação do Espírito Santo na nossa vida. Meus irmãos, olha quem está aqui junto comigo, ó. Olha aí. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Ela está aqui estudando junto, acompanhando, Glória viu? a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu falei com vocês que eu estou, né, ali, ó. Olha lá. Estou gravando aqui também pelo notebook para poder disponibilizar lá no YouTube, né? Glória a Deus. Nós estamos aí com 2 aparelhos. Nós somos bem tecnológicos agora, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Continuando. Guiou o Filho de Deus. Então o Espírito Santo também guiou Jesus. E ele também me guia e guia a sua vida. Tudo que a gente está falando aqui que aconteceu é a ação dele até hoje. Ele nos guia também. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então, ou seja, Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Pelo Espírito. Então ele guiou Jesus ao deserto, para que Deus fosse até o deserto. Então o Espírito Santo também nos guia a nossa vida. Amém, querido? Conduziu o Cordeiro de Deus ao sacrifício por nós. Ele conduziu Jesus à cruz do Calvário. Ele conduziu Jesus ao sacrifício. Quantas vezes também o Espírito Santo nos conduz a fazer o sacrifício? Qual que é o sacrifício que nós estamos fazendo hoje? Estamos fazendo o sacrifício de jejum. Amém? Eu tenho certeza que foi guiado pelo Espírito Santo. Tocou no coração de homens de Deus, mulheres de Deus. Chegou até o presidente também falou, vamos jejuar, você que tem fé. O videozinho dele aí, correndo por aí. Ou seja, privilégio que a gente tem tido, que Deus tem nos dado nessas últimas horas, né? Então, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para viverdes ao Deus vivo. Então, ou seja, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências. Então, quem é que levou Jesus ao sacrifício? O Espírito Santo. Amém? E ressuscitou depois de tudo. Olha que maravilha. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, olha você ver. Olha que forte essa palavra. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em você. Esse Espírito Santo que ressuscita de morto, ele habita em mim, habita em você, meu irmão. Entenda isso. Deus não fica usando as pessoas para ficar ressuscitando as pessoas aí no velório, não, tá? Não é assim que Deus trabalha. Mas se Deus tiver um propósito específico, ele usa a pessoa para fazer isso. Eu creio. Creio que até no dia de hoje o Senhor faz isso. E na nossa geração temos testemunhos disso, tá? Testemunho verdadeiro. Na nossa geração nós temos testemunho verdadeiro disso, tá? Em nome de Jesus. O Espírito Santo o prometido Consolador. João 14:6. Então, e eu rogarei ao Pai, João 14:16, quer dizer,
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É esse Consolador que está comigo, com você para sempre. Amém? Então, querido, olha aí o tanto de atuação do Espírito Santo. É Consolador, ressuscita as pessoas. Ele vai ressuscitar a mim e a você, assim como ele ressuscitou Jesus, se caso Jesus voltar, a gente tiver partido. Ele chama, ele separa para a obra, ele guia, ele capacita, ele enche da presença dele. Ele faz maravilhas, ele faz maravilhas. Amém? Louvado seja Deus. Foi profetizado pelo profeta Joel no Antigo Testamento, Joel 2:28. Joel foi escrito aproximadamente 830 a 840 anos antes de Cristo. Então, quase 1000 anos antes de Jesus, o profeta Joel falou que o Espírito Santo de Deus seria enviado e seria derramado sobre toda a carne. Joel 2:28 está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Olha que lindo, que maravilha. E a gente vê isso tudo acontecendo hoje, né? Para a glória de Deus. A gente vê pessoas profetizando na nossa igreja, Deus dando visão, dom de visão, pessoas tendo sonhos proféticos que Deus tem dado. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja, na sua igreja, né, e na sua vida. Basta buscar e você vai viver tudo isso, porque ele continua manifestando tudo isso nos dias de hoje também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? O tópico 2, o Espírito Santo no livro de Atos. Ai, meu Deus, aqui tem muita ação do Espírito Santo também, viu? O livro de Atos é conhecido também como não apenas como Atos do Espírito, apenas Atos dos Apóstolos, mas também como Atos do Espírito. Porque de tanto que o Espírito Santo se manifestou nesse livro, se manifesta lá. Vamos ler então, que está escrito aí. Acompanha aí comigo, viu? Tem uma parte da minha revista que não tem na sua revista do aluno. Eu vou ler essa parte aqui que ela é interessante. Atos dos Apóstolos é o segundo volume de uma série de 2 partes. Quando eu falar isso é porque foi escrito por Lucas, e Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, o Evangelho de Lucas foi a primeira parte. O escritor Lucas começou contando a história da vida, do ministério, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele continuou sua história em Atos, dizendo como a mensagem de Jesus foi pregada ao mundo após a ascensão de Cristo ao céu. Então, ele continuou contando a história, como que foi a ação, né, de Jesus, como ele foi pregado no mundo, o início dessa pregação, depois de Jesus voltou para o céu. Né? Então a igreja começou uma comunidade predominantemente judaica em Jerusalém. E Lucas conta como ela tornou-se predominantemente gentia, chegando até Roma. Lucas enfatiza 2 pregadores. Então Lucas começa a contar como que a igreja começou de forma predominante na comunidade judaica, em Jerusalém. Depois ela chegou aos gentios e depois a pregação do evangelho chegou até Roma. Então teve a igreja que foi fundada por meio dos judeus, por meio dos gentios e por meio dos romanos. Lucas enfatiza 2 pregadores do evangelho, Pedro e Paulo, como personagens importantes na disseminação ou na pregação do evangelho. Jesus é o personagem principal no evangelho de Lucas. E o Espírito Santo é enfatizado como aquele que continua o ministério de Jesus no livro de Atos dos Apóstolos. Então Jesus é o personagem principal e o Espírito Santo é o personagem principal junto com Jesus, que deu continuidade na obra, entendendo que o Espírito Santo ele dá continuidade na obra usando os crentes, aqueles que converteram a Cristo. E isso continua até nos dias de hoje, eu reforço, continua na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Então, em Atos dos Apóstolos 1, 2,
capítulo 1, versículo 2, somos informados que Jesus deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Então vamos ler. Eu vou ler Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Lucas escrevendo, falando para Teófilo. E ele vai e fala. Até o dia em que foi recebido em cima, até o dia que Jesus voltou para o céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, Jesus, por meio do Espírito Santo, deu mandamentos aos apóstolos, né? Olha que maravilha. O Espírito Santo agindo ali, dando mandamentos aos apóstolos. Ele é mencionado novamente durante a escolha de um apóstolo que substituiria Judas, né? Lá em Atos 1:16, diz assim: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, a gente percebe que ali o Espírito Santo estava, se você for ver o contexto, o contexto ali, vai ver que o Espírito Santo estava trabalhando, agindo para escolher o substituto de Judas, aquele que tinha traído Jesus. Meu irmão, olha como que o Espírito Santo trabalha. Olha o mover do Espírito de Deus na igreja. O Espírito de Deus, ele é a peça fundamental na obra da igreja hoje. Nós dependemos inteiramente, 100%, do mover do Espírito Santo. Nós vamos ler um versículo aqui, que é Tessalonicenses, no capítulo 5, que fala assim, olha, não extinguais, ou seja, não apaguem, vou traduzir no português mais fácil, não apaguem o Espírito Santo, não apague. Por que falar isso? Não apague o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode ser apagado na nossa vida. O que é apagar o Espírito Santo? É não permitir que ele age, que ele fale, que ele faça. Se não for permitido que o Espírito Santo age, fale, faça, mova no meio da igreja, a igreja se torna uma igreja carnal, uma igreja que você não vê dons espirituais, que você não vê Deus operar cura, que você não vê Deus operar milagre, que você não vê e não sente uma palavra revelada quando é ministrada no altar. Quando o Espírito Santo ele tem liberdade, quando ele não está apagado no meio da igreja, no meio do povo de Deus, a igreja vence, a igreja avança, a igreja ela é uma igreja sadia, uma igreja curada, e toda vez que o diabo tenta fazer alguma coisa contra essa igreja, contra este ministério, pelo fato do Espírito Santo estar no ministério, na igreja atuando, Deus vai mostrar através de dom espiritual, Deus vai falar, Deus não vai permitir. E eu tenho testemunho para contar. Na nossa igreja, para a glória de Deus, no nosso ministério, na Igreja Batista Shekinah, nós cremos no mover do Espírito Santo, nós buscamos o mover do Espírito Santo, nós cremos que ele fala, que ele age, que ele guia, tudo que nós estamos pregando aqui que ele faz, nós cremos que ele faz ainda hoje para a glória de Deus, e não só cremos, pelo fato de crermos, nós vivemos isso. Vou te contar uma coisa, talvez você nem saiba, mas o Senhor Jesus, ele deu uma revelação, uma visão para uma irmã da nossa igreja. E essa irmã teve uma visão. E essa irmã, Deus mostrava para ela que tinha uma água suja no meio do altar da igreja. Quando ela me entregou isso, eu fiquei extremamente preocupado. Porque essa irmã é uma irmã séria. Ela não é aquele tipo de pessoa que Deus mostra algo e sai aí gritando no meio da igreja, falando para todo mundo. Ela entende a visão da obra. Então, primeiro ela chega no pastor, que sou eu, e fala, pastor, Deus me deu essa visão, Deus me deu esse sonho, vamos orar. Se o senhor vê que tem que passar para a igreja, o senhor passa. Se o senhor vê que não tem que passar, o senhor não passa. Então, eu não passei para a igreja isso. Nós só oramos. Quando passou pouquíssimo tempo, tinha um pecado no altar.
E sabe o que aconteceu? Deus mostrou. Tudo veio à tona, tudo veio à luz. E aí sabe o que aconteceu? Aquela pessoa, né, que estava com aquela situação, foi afastada. Você acredita que nem precisou de eu afastar, não? A própria pessoa falou assim, depois que o negócio veio à tona, né? A própria pessoa, ela se afastou do altar, né? Mas Deus mostrou antes, então, ou seja, para que a gente pudesse orar, para que Deus pudesse trabalhar, porque Deus não quer sujeira no altar, Deus não quer sujeira no altar do Senhor. Entenda o seguinte, igreja é um hospital, lugar de gente doente espiritualmente, mas é lugar de gente curada também, de gente sarada. Porque vai precisar daqueles que estão são para curar os que estão doentes. Então, entenda o seguinte, no altar é lugar de gente curada. Se tiver doente, quando eu falo doente, é pecado, coisas dessa natureza, a pessoa precisa entender, eu não posso estar no altar. Eu tenho que consertar com Deus primeiro. Tem igreja que por não agir assim, o Espírito Santo está apagado. Tudo que acontece são coisas muito assim, do homem mesmo, e até às vezes agradável. Porque o homem é inteligente, Deus dá capacidade, dá sabedoria para o homem fazer as coisas, e muitas vezes aquilo até é agradável, é bom. Mas, irmão, o bom mesmo é tudo que é feito, regado na unção do Espírito Santo. Isso que é bom. Bom é quando é regado na unção do Espírito Santo. Porque aí, meu querido, pode ser uma pessoa desafinada que vai para o altar, cantar e louvar a Deus. Se tiver cheio da unção do Espírito Santo, todo mundo vai sentir a presença de Deus. Todo mundo vai receber. A pessoa pode até não falar muito bem, mas se ela estiver cheia do Espírito Santo, na hora que ela for para o altar, cheia do Espírito Santo, todo mundo vai receber. Porque o Espírito Santo, ele capacita. Eu conheço pessoas que falam, às vezes, muito errado, português muito errado. Eu acho que no Brasil não tem ninguém que fala um português purinho, sem erro. Por mais que a pessoa seja muito bem qualificada, a língua portuguesa é uma língua extremamente difícil. Muito detalhe. Só para você ter ideia, você tem som de S com C cedilha, com um S, com dois S. Você tem som de Z com S. Olha que confusão. Por que se é som de Z, bota só Z, gente. Se é S, não coloca só um S. Mas enfim, tem todo um motivo, tem todo um estudo, né? As pessoas assim o fizeram, é a nossa língua. Mas enfim, eu conheço pessoas que falam às vezes muito errado, uma conjugação verbal muito errada, mas são tão cheios do Espírito Santo que quando vai falar no altar, meu Deus, tudo que prega é tão lindo e tão maravilhoso. A gente sabe que está pregando o evangelho genuíno. A gente recebe. É bênção do Senhor. Amém? Então vamos continuar. Atos 2 é um marco sublime. Pois narra a descida do Espírito Santo sobre os cristãos reunidos no cenáculo, no dia de Pentecostes. Nos relatos seguintes desse livro, temos a operação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Atos 2, 43. E sua capacitação aos cristãos para a expansão e a edificação da igreja. Então a gente vê que o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, descendo sobre a vida dos apóstolos, enchendo eles de unção de capacitação, batizando eles com poder e com fogo, né? E eles foram, então, capacitados com este batismo para fazer a obra de Deus. E o Espírito Santo foi capacitando os cristãos. E essa capacitação foi levando à expansão do evangelho e foi edificando a igreja. Com o derramamento de dons espirituais, houve a edificação da igreja, a confirmação do evangelho por meio do Espírito Santo. Vamos ler que Atos 2,43 fala assim. Atos 1,16 primeiro, vou ler aqui, fala assim. Irmãos, homens, já li, né? Atos 2,43 mesmo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esses sinais e maravilhas que faziam pelos apóstolos
é a ação, a atuação do Espírito Santo de Deus por meio da vida deles. Por meio da vida deles, querido. Por meio da vida deles. Não existe manifestação do poder de Deus, não existe sinais, maravilhas do poder de Deus se não for por meio do Espírito Santo. É só por meio do Espírito Santo. Só por meio do Espírito Santo. Não tem como. Amém? Por isso nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, no mover dele no meio da igreja, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 6:10 fala assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Oh, meu Deus! Que o Espírito Santo de Deus me dê e dê a você essa sabedoria tamanha, essa grande sabedoria, para que possamos, no abrir da nossa boca, falar palavras que venham direto do céu, né? Que venham direto de Deus, para aquele momento, para aquela pessoa, para aquela hora. Que assim seja, quando estivermos pessoalmente com uma pessoa ou estivermos nos púlpitos das igrejas pregando este evangelho. Eu me preocupo muito com isso, em pregar sempre um evangelho que seja totalmente inspirado na hora da pregação pelo Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus, eu tenho essa preocupação. Por quê? Porque aí a gente não fala de nós mesmos, fala do Espírito. Olha, é tão interessante isso, que às vezes a gente está pregando, eu como pregador, às vezes eu estou pregando, chega um determinado momento da pregação que é notório, é nítido, é claríssimo assim, ó. Na mesma hora eu falo assim, é até aqui, acabou. Não, se eu falar mais agora, vai ser de mim mesmo. O Espírito Santo, ele nos dá esse entendimento assim claríssimo, muito, 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 muito claro mesmo. Muito claro mesmo. É maravilhoso demais a ação do Espírito Santo. Amém? Vamos então para o tópico 3. Então nós temos o tópico 3, o 4 e o 5. Mas o 5 é bem pequenininho. Nós já estamos caminhando. Em nome de Jesus. Tópico 3, o Espírito Santo em algumas cartas paulinas. O Espírito Santo em algumas cartas paulinas. Então vamos falar do mover do Espírito Santo no livro de Romanos, na carta aos Romanos. Na rica epístola aos Romanos, Paulo nos apresenta o Espírito de santificação. Então o Espírito Santo ele tem um outro papel, nos santificar. Oh glória! Aleluia! Nos santificar. Que nos libertou do cativeiro do pecado por meio do sacrifício de Cristo, o qual ressuscitou dos mortos. Romanos 1:4. Vamos ler. Romanos 1:4 diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, maravilha! Olha só. Então, declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santificação. Então, o Espírito Santo também é o Espírito que nos santifica para vivermos uma vida conforme a vontade de Deus. Pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. O apóstolo nos informa que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, e que a lei do Espírito de vida é o que nos livra da lei do pecado e da morte. E é verdade, irmão. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É sim, pelo Espírito Santo que ele está derramado em nossos corações. Vamos ler então Romanos 5:5. E isso mesmo, Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ô Sheila, fala do Senhor, Deus te abençoe, Sheila, em nome de Jesus. Então, Ana Maria, Deus te abençoe, Ana Maria. Então o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações por meio
do Espírito Santo de Deus. Olha outra coisa linda que o Espírito Santo faz, né? Na nova aliança. Ele derrama sobre o nosso coração o amor de Deus. Se hoje nós amamos com o amor de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus derrama este amor no nosso coração. Isso é lindo, isso é maravilhoso demais, né? Eu posso dizer para você que antes de conhecer Jesus, antes de eu aceitar Jesus, o amor que eu tinha não era um amor aperfeiçoado, nem o amor que eu tinha pelos meus pais, pelas pessoas, não era um amor aperfeiçoado. Mas hoje, o amor que é derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que em nós habita, que habita em você, hoje nós temos um amor aperfeiçoado em nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, o verdadeiro cristão não é aquele que anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não pode haver verdadeira vida sem ele, tá? Então vamos lá, Romanos 8, de 4 ao 9. Romanos 8, 4 ao 9. Vai dizer assim. Engraçado. Irmãos, eu fiquei umas 2 horas pegando todos os versículos, copiando e colando para facilitar o nosso estudo. Porém, agora eu vou ter que ler, porque eu vi que essa referência eu acho que eu passei batido nela. Romanos 8, 4 a 9 diz assim, ó: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, hoje, nós que temos Jesus Cristo no nosso coração, nós que aceitamos Jesus, nós não andamos mais segundo a carne, mas hoje nós andamos guiados pelo Espírito Santo. Nós andamos em Espírito, pelo menos deveria, né, irmão? Andar em Espírito, não cumprindo as concupiscências carnais. Porque os que se inclinam para a carne, versículo 5 de Romanos 8, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Oh, glória a Deus! Andar no Espírito nos aproxima de Deus, nos faz estar com Deus, nos faz estar íntimos de Jesus. Andar em Espírito nos leva a viver uma vida de paz e uma vida mesmo verdadeira, né? Porque as coisas da carne se inclinam para a morte, mas a do Espírito se inclina para a vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Então devemos andar em Espírito. O Espírito que nos habita, o Espírito que habita em nós, também nos identifica como pertencentes a Cristo e como filhos de Deus, né? Pertencentes a Cristo e como filhos de Deus. Romanos 8, 9. Romanos 8, 14 a 16, eu vou ler daqui a pouco. E garante, então, o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, testifica em nós que nós somos filhos de Deus, nos dá a identidade de pertencimento, pertencemos a Deus, né? E garante a nossa futura ressurreição, Romanos 8, 11. Ele garante a nossa futura ressurreição. Ele é intercessor, Romanos 8, 26, 27. E é quem nos santifica, Romanos 15, 16. É vivendo no Espírito Santo que o cristão encontra justiça, paz e alegria verdadeira, Romanos 14, 17. Vamos ler esses versículos aqui então. Romanos 8, 14 e 16, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nos dá então o entendimento de pertencimento. Pertencemos, somos de Deus. Somos de Deus. Não apenas somos de Deus, somos seus filhos, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, o qual clamamos Pai, ou Abba Pai.
nós recebemos o Espírito Santo de Deus para sermos como filhos de Deus, adotados, filhos por adoção. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, outra ação do Espírito Santo, outra ação, nos dá a noção e nos convencer do pertencimento, que nós pertencemos a Deus. E testificar no nosso coração que nós somos filhos de Deus, que você é filho de Deus. É também atuação, movimentação, mover do Espírito Santo nos dias de hoje. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também ressuscitará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Meu Deus, que palavra forte! Aquele Espírito Santo que ressuscitou Jesus, se ele habita em vocês, olha o que está falando. Ele também vai ressuscitar você dos mortos naquele grande dia. Naquele dia. Oh, glória! Olha que maravilha, irmão. O Espírito Santo testifica isso para nós. Esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus no terceiro dia, se ele habita em mim e habita em você, ele vai me ressuscitar e vai ressuscitar você naquele grande dia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Então, a ação do Espírito Santo, ressuscitar as nossas vidas naquele grande dia que Jesus vai buscar a igreja. Amém? Se a gente já tiver partido para a glória. Louvado seja Deus. Romanos 8:11, nós lemos, né? Romanos 8, 26 ao 27 fala assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, outro mover do Espírito Santo na igreja. Ajudar o crente nas suas fraquezas. O Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Ele ajuda você. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para você. Ele te ajuda, irmão. Mas existem fraquezas que você vai ter que lutar contra ele. Ele te ajuda a você lutar contra ela e te ajuda a vencer ela. Mas esse papel não vai ser dele sozinho, não. Vou dar um exemplo para você. Quando eu aceitei Jesus, eu fumava muito. Eu fumava uns 2 maços de cigarro por dia. E eu bebia muito. Então, toda vez que eu ia para a roda de cerveja, meu Deus, eu fumava era um cigarro atrás do outro. Então, eu costumava fumar um maço de cigarro assim com 2 horas. 2 horas, 3 horas assim de rodada de cerveja. Era copo na mão, um cigarro na outra. Era coisa do inferno, coisa do diabo mesmo. Mas Jesus me libertou, graças a Deus. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que o Senhor me deu a graça de ficar liberto foi a bebida. Depois foi o cigarro. E o cigarro eu tive que lutar muito. É um vício da carne muito agressivo. Eu tive que lutar muito. Mas eu lutei. Lutei, o Espírito Santo me ajudou. Tá aqui, e ele ajuda em nossas fraquezas. Ele me ajudou e eu fiquei liberto. Depois de um ano que eu estava na igreja, firmado em Cristo, eu fiquei liberto do vício do cigarro. Por que tem pessoa que está na igreja, tem anos e não está liberta? Eu falo sem medo de errar. Falta de esforço dessa pessoa. Porque o Espírito Santo te ajuda. Mas ele quer ver seu esforço. Esforço mesmo. Meu irmão, eu sofri. Mas Deus me deu a graça. Meu pai começou a fumar, ele era criança. Meu pai conta na roça, fumava rolão para espantar um pernilongo e mosquito. Então aprendeu a fumar na roça. Meu pai aprendeu a fumar e ele fala que ele não tinha nem 10 anos de idade. E ele parou de fumar e estava com mais de 60 anos de idade. Então meu pai fumou mais de 50 anos da vida dele. Ele fumou. Depois que ele aceitou Jesus,
Meu pai era católico e meu pai era ministro da Eucaristia na Igreja Católica, ele era muito atuante. Mas ele ainda não tinha tido uma experiência genuína com Jesus. E então ele converteu, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E depois de alguns anos, ele parou de fumar. Mas sabe como que parou de fumar? Enquanto ele estava tudo normal, ele também não teve o esforço que ele tinha que ter para parar, não. Para largar o vício da carne, não. Mesmo estando na igreja. Mas minha cunhada perdeu um tio. E esse tio adoeceu. Ele começou a ter uma forma de respiração dormindo que daquilo foi evoluindo até ele ter um problema muito sério e morrer. E ela foi e notou que o meu pai estava tendo a mesma coisa. Ela foi e conversou com meu pai. Meu pai ficou com medo de morrer. Aí ele foi e se esforçou. Aí ele esforçou de verdade. Aí ele parou de fumar. Aí ele parou. Parou por medo de morrer. Glória a Deus. Mas parou, largou o vício da carne. Hoje ele está liberto para a glória de Deus. Então, meu querido, se não para, é porque falta esforço mesmo. Para mim não tem outra coisa não. Porque Deus ajuda. O Espírito Santo ajuda. Ele ajuda nas suas fraquezas. Você tem que se esforçar. Se esforçar, empenhar esforço. E quando não tiver força em você, ele vai te fortalecer. Até você ficar liberto em nome do Senhor Jesus. Então, Romanos 8:26. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, além do Espírito Santo nos ajudar, ele também intercede por nós. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda e ele intercede. Ele ora por nós. Olha, meu Deus, quanta coisa que o Espírito Santo faz no meio da igreja. Quanta coisa, irmão. Eu falo com você que eu fiquei até 2 horas da manhã dessa madrugada de hoje estudando essa lição, preparando esses versículos todos aqui para poder ministrar para você agora. E eu confesso que eu fiquei maravilhado, porque a gente lê a Bíblia, a gente sabe, mas quando a gente para meditar nessas coisas, a gente vê como é tremenda o mover do Espírito Santo no meio da igreja. É muito forte. É algo maravilhoso. Maravilhoso. Né, meu bem? Deixa eu mostrar para você. Glória a Deus. Né, meu bem? É maravilhoso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, é isso, irmão. É maravilhoso mesmo. O mover do Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Tá? É maravilhoso, maravilhoso. Vamos continuar aqui. Romanos 15:16 diz assim: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo santifica. E agora eu quero ler, irmão, tem versículo na Bíblia que a gente gosta demais, né? Parece que a gente gosta mais do que alguns outros. Esse é um deles. Eu gosto demais desse que eu vou ler agora. O Espírito Santo, ele nos traz paz, ele nos traz justiça e alegria. Romanos 14:17 vai falar assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ô Wallace, saudade de você, irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, sua família também. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, o reino de Deus não é conta gorda no banco, o reino de Deus não é carro bonito, o reino de Deus não é casa bonita. Deus pode te dar essas coisas? Pode, irmão. Pode. Pode sim. Mas a essência do evangelho não é essa, como muitos têm pregado aí. A essência do evangelho é santificação, é libertação, é cura, é transformação interior do homem e principalmente a salvação do pecador, da alma que se encontra perdida. A essência do evangelho é salvação em Cristo. Amém? Essa é a essência. Então o reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
Então, querido, o Espírito Santo tem alegria para você. Você está triste? O Espírito Santo tem alegria para você. Tá? Você está precisando de paz? Seja cheio do Espírito Santo. Ele é o Espírito da paz. Você vai ter paz se você estiver cheio do Espírito Santo. Mesmo em meio às guerras, às lutas e às adversidades da vida, você vai ter paz. Porque o Espírito Santo vai te dar a paz necessária. Amém? Em nome de Jesus. Agora vamos ver a ação e o mover do Espírito Santo no livro de Gálatas. Na carta aos Gálatas. Gálatas guarda semelhança com Romanos. Em ambas as cartas, Paulo procura mostrar o contraste entre a vida no Espírito e a vida na carne. As perguntas do apóstolo expressam sua preocupação com uma igreja que estava trocando a liberdade no Espírito pelas amarras legalistas. Eu vou ler para você aqui Gálatas, capítulo 3, versículo 2 a 5. O livro de Gálatas, meu irmão, o livro de Gálatas é um livro que ele vai narrar para a gente, né, a carta, vai narrar para a gente que aqueles homens que tinham se convertido, aquelas pessoas, aquelas mulheres, aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus, eles estavam retornando à prática do judaísmo, largando a fé no Evangelho, a graça que receberam por meio de Cristo, retornando às amarras, ao legalismo da lei do judaísmo. Então o apóstolo Paulo, logo no início da carta, ele vai dizer que se ainda que alguém viesse, lá no capítulo 1 de Gálatas, fala assim, ainda que viesse um anjo do céu ou qualquer outra pessoa e pregasse um evangelho diferente daquele evangelho que ele estava pregando, é maldição, é maldito, né? Então, ele estava pregando, ele tinha pregado para as pessoas, né, que não era mais para viver por meio da lei, os rudimentos da lei, mas por meio da graça, e o povo estava se voltando para isso. Mas Gálatas, capítulo 3 ao 5, vai narrar algo que também a carta aos Gálatas traz para a gente também, que é o contraste entre a vida na carne e a vida no Espírito, e que nós temos que lutar para viver uma vida no Espírito, em nome de Jesus. Então Gálatas 3, 2 a 5 vai falar assim, fala Ronaldo Perreto, um abraço para você, meu querido. Vai falar assim, só quisera saber isto de vós, Gálatas 3, 2 a 5. Só queria saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele estava falando para eles. Vocês receberam o Espírito, porque eles já tinham recebido o Espírito Santo. Toda pessoa que converte a Jesus Cristo, ela é selada com o Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo. E ele perguntou, porventura vocês receberam o Espírito pela obra da lei ou pela obra da fé? Pela pregação da fé, né? Por quê? Porque tinha recebido pela pregação da fé, não pela lei, né? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabais pela carne, né? Será que em vós não tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, né? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, o que opera maravilhas entre vós, os faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Então, este povo já estava experimentando o mover do Espírito Santo, que estava fazendo maravilhas no meio deles, maravilhas. E só que eles estavam voltando para a obra da carne, para a obra da lei. E o apóstolo Paulo estava chamando a atenção deles para essas coisas. Então, querido, nós aprendemos que nós devemos viver em espírito, fugindo das obras da carne. Fugindo das obras da carne. Temos que viver em espírito. Amém? Fazendo a vontade de Deus. O Espírito também alcançou os gentios e permitiu que participassem
das promessas de Deus a Abraão pela morte de Jesus Cristo. Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então nós somos participantes das promessas de Deus para Abraão por meio do Espírito Santo. Gente, percebe quanta manifestação? Você percebe quanto o Espírito Santo se move no meio da igreja? É muito. É muitas coisas que ele faz no meio da igreja. Muitas coisas para a glória de Deus, né? Neste livro de Gálatas, Paulo fala sobre manter a liberdade cristã, andar no Espírito e sobre levar as cargas uns dos outros. Vamos ler então. Gálatas 5, de 1 a 5. Bem, Gálatas 5, de 1 a 5. Vai falar assim. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocá-vos debaixo do jugo da servidão, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então, pelo Espírito Santo, o apóstolo falou para nós continuarmos vivendo na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, é por meio do Espírito Santo que conseguimos viver por a liberdade com que Cristo nos libertou da maneira de viver, a liberdade que ele nos libertou do pecado que nós andávamos nela. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então nós temos que andar em espírito, em espírito. Gálatas 6, de 1 a 10. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, você só é espiritual se você andar em espírito. Se você andar na carne, você é carnal. Então, nós temos que andar em espírito, conforme Gálatas 5,16, andar em espírito, e não cumprireis concupiscências da carne. Aí Gálatas 6, de 1 a 10, vai falar assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A gente só consegue levar a carga um do outro, ajudar o outro, se for pelo Espírito Santo também. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não consegue. Versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro. Versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Naquele tempo, né, quem instruía as pessoas na palavra, quem pregava a palavra, quem ensinava as pessoas na palavra, a Bíblia fala que aquelas pessoas tinham que distribuir os seus bens com aquele que estava lhes ensinando, com aquele que estava lhes ajudando na caminhada. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Nós temos que andar em Espírito, para que possamos semear em Espírito, para que possamos colher em Espírito, e o fruto da colheita é a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém, queridos? Estamos quase terminando a nossa lição, em nome de Jesus. Tá? Agora nós vamos falar da ação e do mover do Espírito na carta aos Tessalonicenses. Os cristãos em Tessalônica experimentaram uma miraculosa transformação de vida quando se converteram da idolatria.
Paulo passou apenas um curto tempo com eles, mas quando o apóstolo escreveu para os Tessalonicenses, alguns meses depois, eles já haviam se unido em uma dinâmica comunhão cristã. Essa epístola é uma das cartas mais pessoais. Nela, Paulo falou que, apesar da tribulação, os Tessalonicenses desfrutavam a alegria que provém do Espírito Santo. E ele também admoestou a igreja a ser zelosa, a fim de que o Espírito não fosse extinto com o envolvimento em imoralidades. Então, nós vemos aqui que em Tessalônica, né, os irmãos ali viveram uma comunhão maravilhosa no Espírito, uma comunhão da igreja maravilhosa, né? E eles eram muito zelosos com a obra de Deus. E tudo isso eles conquistaram porque eles permitiram o mover do Espírito Santo no meio deles, né? Eles deram lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo. Amém? 1 Tessalonicenses 1:6 vai falar assim, olha. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então está falando aqui que o Espírito Santo encheu os irmãos em Tessalônica, né, de alegria, de gozo, mesmo tendo eles recebido a palavra em meio a muita tribulação, né, em meio a muita luta, né. 1 Tessalonicenses 5, de 14 ao 22, vai falar assim: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, ou seja, chama a atenção daqueles que criam desordem dentro da igreja, né? Admoesta eles. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Veja que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Então, não pague o mal com o mal, pague o bem com o bem. Ou desculpa, pague o mal com o bem e pague o bem com o bem também. Amém? Ou seja, só conseguimos fazer isso se for pelo Espírito Santo. Porque na carne ninguém faz isso não. Mas pelo Espírito Santo, se andar em Espírito, faz. Viu? Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai sempre, fiquem sempre felizes. Orai sem cessar. Seja sempre em oração. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo dá graças a Deus. Não extingueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Eu quero chamar a atenção aqui para não extingais ou não apagais o Espírito. Não apaguem o Espírito Santo de Deus que está em você. Muito pelo contrário, dê a ele cada vez mais vida, cada vez mais, para que você possa ser cheio da presença dele. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Ore bastante. Leia bastante a Bíblia. Jejue bastante. Busque muito a Deus. Envolva com as coisas de Deus. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, nós vamos falar do mover do Espírito Santo na carta a Timóteo e a Tito. Então, as duas cartas de Paulo a Timóteo não são classificadas como pastorais. Na primeira, Paulo adverte sobre a apostasia nos últimos tempos. Meu Deus, isso tem acontecido demais, tá? Apostasia nos últimos tempos. Isso é muito sério, muito sério. Só Jesus. Como alertou o Espírito Santo? 1 Timóteo 4:1. Na segunda epístola, o apóstolo aconselha Timóteo sobre o seu dom. 2 Timóteo 1:6. O qual, sem dúvida, é a capacitação concedida pelo Espírito Santo a fim de que o jovem exercesse o seu ministério. E em Tito, também, uma das cartas pastorais de Paulo, o apóstolo menciona o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Encontramos no texto uma referência à regeneração ou novo nascimento, operada pelo Espírito Santo no momento da conversão. Maravilha isso, né? Vamos ler então. Vamos lá. 1 Timóteo 4:1 fala assim:
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Misericórdia, meu Deus. Que o Senhor venha nos livrar. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão. Isso é muito sério, tá? Nos dias de hoje. Eu não vou contar agora. Nosso tempo já está um pouco avançado, senão vai ficar maior ainda o nosso estudo. Então, tem acontecido muito. Mas o Espírito Santo já tinha falado que ia acontecer isso. Muitas pessoas iam se apostatar da fé. 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo escrevendo para Timóteo dizendo, despertes o dom de Deus que há em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Então, ou seja, o dom de Deus só é concedido pelo Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Que maravilha! Então, o Espírito de Deus em nós é um Espírito que nos dá coragem, nos enche de amor, de moderação e nos faz nos sentir forte no Senhor, fortalecidos no Senhor Jesus. Agora nós vamos passar para o Espírito Santo em outras cartas, tá? Porque, irmão, não dá para falar de tudo. Você já pode ver aí que nós já estamos com 1 hora e 36 minutos de estudo, né? Não dá para falar de tudo, mas vamos falar de algumas outras cartas. Vamos falar então do Espírito Santo em Hebreus, em Pedro e em Tiago, tá? Então, o Espírito Santo na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus destaca a superioridade de Cristo sobre o sistema sacrificial judaico. Afirma que o evangelho foi confirmado por Deus mediante sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus 2:4. Aliás, o testemunho do Espírito Santo é bem patente nessa epístola. Então vamos lá. Hebreus 2:4 vai falar assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Maravilha! Glória a Deus. Então, Hebreus aqui, a carta falando, né, que Deus operou sinais, maravilhas, testificando esse evangelho para eles, fazendo muitas maravilhas e derramando muitos dons do Espírito Santo. Que Deus testifique a palavra dele no nosso meio, também com sinais, com maravilhas e com derramados dons do Espírito Santo. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Então, também vemos em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, vai falar assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus fala. Fala comigo, fala com você, fala com a igreja. Nós não podemos endurecer os nossos corações quando o Espírito de Deus estiver falando. Não podemos endurecer. De jeito nenhum. A Bíblia fala, não endureçais os vossos corações. Não endureça os vossos corações. Quem diz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo falou, não endureça o seu coração quando você ouvir minha voz. Meu Deus, dá-nos um coração quebrantado para ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Nos ensina, Deus, nos ensina, Espírito Santo, a ouvir a tua voz e andarmos conforme o teu guiar. Em Hebreus 9,14, lemos que Cristo se ofereceu em sacrifício pelo Espírito eterno. Por certo, uma indicação de que o seu ministério terreno estava na dependência do Espírito Santo. Essa declaração também situa
o Espírito Santo como agente executor da redenção. Mais adiante, o autor adverte da culpa que trará sobre si aquele que pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espírito da graça. Então vamos ler. Hebreus 9,14 fala: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, está claro aqui. O Espírito Santo de Deus também. Oi, Valquíria. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Oi, Ronils. Deus abençoe você e sua família aí em Portugal, viu? Em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus também estava e está até hoje na obra redentora. Na obra redentora. Olha para você ver o que diz a palavra em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, esse Espírito eterno é o Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo imaculado por Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está presente em todo o mover, em todas as ações de Deus na sua igreja, no seu povo e na terra, né? Em nome de Jesus. E Hebreus 10, 29 ao 31 fala assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então está aqui, né? Que Deus vai tratar com juízo aquele que pisar o Filho dele, que é Jesus, e aquele que fizer agravo ao Espírito Santo, né? Então, Deus vai tratar com juízo, né? Então, Deus vai julgar merecedor, né, de castigo muito grande aquele que assim agir. E no final fala assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, Hebreus 10, 29 ao 31, que nós acabamos de ler. Eu ouvi um pregador falar uma vez, há muitos anos atrás, eu guardei isso. Da mão do diabo, Jesus te tira, Deus te livra. Mas da mão de Deus, quem vai livrar você? Ninguém. Ninguém vai te livrar da mão de Deus. Da mão de Deus ninguém te tira. Então, querido, bom é estarmos na mão de Deus para ser cuidado por Ele, por ser amado por Ele, por ser protegido por Ele, por ser abençoado por Ele, mas não para ser pesado o juízo de Deus por causa de agravo ao Espírito Santo e de pisar no Filho dele. Misericórdia. Que Deus nos livre em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos quase terminando. Nas epístolas de Pedro, em Pedro também há referência à ação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Em 1 Pedro 3,18. De cujas aflições participamos. Todavia, o sofrimento pela causa de Cristo deve ser motivo de alegria para o cristão, pois significa que sobre este repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. Ou seja, a sua presença é manifestada de forma especial em sua vida, proporcionando uma prévia da glória que ele desfrutará no futuro em Cristo. Então, vamos ler. 1 Pedro 3,18 fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Oi, Rosângela lá, chegou aí agora, né? Deus abençoa, viu? Em nome de Jesus. Essa gravação, essa mensagem vai ficar toda gravada aí, depois você pode voltar e assistir desde o início, viu, Rosângela? Deus abençoa. Então, querido, olha o que está falando aqui, né? 1 Pedro 3,18. Que porque também Cristo padeceu, né? Por nós,
e nós somos vivificados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E em 1 Pedro 4,14 vai falar: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, às vezes nós somos injuriados, né? Perseguidos, caluniados, porque nós temos uma fé em Deus e nós proclamamos essa fé, nós pregamos esse evangelho, nós falamos desse amor. Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido a tal ponto de ter que ir para a cruz do Calvário. Sabemos que tem o propósito de Deus nisso, teve, né? Mas Jesus foi falado até mesmo pelos religiosos daquela época. Foi falado que Jesus tinha demônio. Jesus estava endemoniado. Foi falado. O que não vai falar de mim e de você? O que não vão falar de mal contra mim e contra você? Se falar assim do nosso mestre, e de nós então? Então nós temos que estar preparados. Motivo de alegria e de glória se nós formos injuriados por amor a Jesus. Amém? Na epístola de Tiago, a carta de Tiago tem como tema a fé manifestada pelas boas obras. Para o autor, a vida espiritual tem de ser produtiva. Ao mesmo tempo, é uma vida que deve manter-se separada do mundo e antagônica ao pecado. Pois qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito em que vós habita tem ciúmes? Tiago 4 e 5. Tiago capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Então a verdadeira vida no Espírito não comporta parceria com o mundo. Não comporta. Mateus 6, 24, Isaías 42, 8. Então, querido, se você quer ter uma vida de amizade com Deus, você vai ter que abandonar a amizade com o mundo. Uma coisa não bate com a outra, né? Tiago, capítulo 4, versículo 4, está escrito: pois qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Né? Então, querido, nós precisamos estar firmes com Deus, andando em espírito. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Então, querido, Isaías 48, 2. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, o nosso Deus é um Deus que tem ciúme no sentido de ele não aceita que a gente divide a glória dele com outro, ele não aceita que a gente tenha amizade com ele e amizade com o mundo pecaminoso. Não tem jeito. Amém? E o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes. Então o Espírito de Deus habita em mim e você tem ciúmes. Agora é o último. O Espírito Santo no Apocalipse, no livro do Apocalipse. Por fim, o Espírito Santo aparece de maneira multiforme no livro do Apocalipse. Ele está diante do trono de Deus e no céu, representado pelo fogo e pelo número 7, identificado como 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, 5. A frase, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, é repetida 7 vezes no livro de Apocalipse. Está escrito em Apocalipse 2, 7, 11, 2. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7, 11, 17 e 29. Apocalipse 3, versículo 6, 13 e 22. Então, por várias vezes no livro de Apocalipse, por 7 vezes, tem essa expressão. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, meu querido, devemos ter ouvidos espirituais para ouvirmos o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer para nós. Porque igreja é eu e você. Igreja somos nós. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem falado, ele quer falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, demonstra a sua participação ativa na vida do povo de Deus. Em Apocalipse, o Espírito Santo é o responsável por proclamar
a bem-aventurança acerca dos que morrem em Cristo. Apocalipse 14, 13. Com a esposa do Cordeiro. Ele faz o generoso convite. Vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 2, 22, 17. A palavra Espírito aparece 9 vezes em Apocalipse. Em Apocalipse 2, 7, 11, 17, 29. Apocalipse 3, 6, 13, 22. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 22, 17. Então vamos ler aqui Apocalipse 4, 5, diz assim. E do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui em Apocalipse, o Espírito Santo, ele se apresenta no céu como fogo, como 7 Espíritos de Deus, né? Como está falando aqui. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Louvado seja Deus. Então temos aí essa referência de Apocalipse 14, 13, que diz, né, que bem-aventurado é acerca daqueles que morrem em Jesus. O próprio Espírito Santo falando. Bem-aventurado é aqueles que morrem estando ele em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem é que está falando? O Espírito e a noiva. O Espírito Santo. E a igreja diz, vem. Quem? Vem, Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo falando. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Bem no finalzinho lá do livro de Apocalipse. Então, o Espírito Santo, ele começa desde o segundo versículo de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o último capítulo, quase no finalzinho lá, de Apocalipse, capítulo 22, né? Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Depois do versículo 17 de Apocalipse 22, nós vamos ter versículo 18, 19, 20 e 21, e termina, então, os livros aqui da Bíblia. Então, você pode ver que o Espírito Santo ele está atuando desde o início e está atuando também no dia de hoje, na minha vida, na sua vida, no meio da igreja. Olha o quanto o Espírito Santo ele trabalha. Então, o Espírito Santo na igreja hoje, ele participa da obra da redenção, tá? Da salvação. Ele ressuscita os mortos, tá? Ele derrama dons, ele capacita, ele escolhe, ele envia, ele separa pessoas para obras específicas. Ele gerou Jesus no ventre da mãe dele. Ele encheu João Batista de alegria do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Ele separou cada um para um serviço específico no reino de Deus, assim como tem separado eu e você. Ele derrama dons espirituais, ele faz maravilhas, faz milagres, faz cura. Ele fala, ele ora por nós, ele intercede por nós. Ele faz maravilhas. É coisa demais que está aqui, que o Espírito Santo trabalha, que o Espírito Santo faz na nossa vida, irmãos. É muita coisa mesmo. O Espírito Santo, ele tem uma obra maravilhosa no nosso meio, né? A minha esposa está me mostrando aqui uma referência aqui para estar lendo, né? Eu vou ler aqui. Ela está querendo que eu leia aqui, tá? Está escrito assim: o Espírito Santo consola de maneira multiforme, falando da verdade, administrando graça aos corações, testificando de Cristo, ensinando e lembrando-nos as palavras do Mestre. Então ele faz tudo isso também. Ele nos consola, ele nos faz lembrar da palavra, ele nos ensina, nosso professor, né? Ele nos edifica, ele nos enche. Gente, é coisa demais. É muita ação do Espírito Santo na nossa vida, no meio da igreja.
que seria de nós sem ele? Então, eu vou terminar dizendo para você o seguinte: não apague o Espírito Santo. Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo, deixa eu ver aqui. Versículo, deixa eu ver aqui. 22, 21, 20, 19. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Confere aí para mim, tá? Acho que é isso mesmo. Não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito. Não apague. Não apague o Espírito. Oi, Mateus. Mateus Kneipe. Não diferente, né? Acho que é isso mesmo. Um abraço para você aí, viu? Então, não apague, irmão. Não apague o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo vivo na sua vida, atuante na sua vida, tá? Na sua casa, na sua família. E você vai desfrutar de todas as maravilhas do Espírito Santo de Deus em nossa vida, viu? Conclusão. A apresentação do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento, ainda que de modo resumido, porque foi bem resumido aqui, porque apesar de ter quase 2 horas de estudo, mas ainda assim foi bem resumido, irmão, porque dá para falar aqui semanas, viu? Ainda que de modo resumido, dadas as inúmeras ocorrências do texto sagrado, devem nos convencer do imenso privilégio que a igreja possui por tê-lo, atuando em sua expansão e edificação. Que saibamos valorizá-lo e que possamos caminhar ao lado dele continuamente, dispondo-nos para o seu serviço na igreja e na evangelização do mundo. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo encher você. Deixe ele usar a sua vida. Então assim eu termino hoje este estudo e vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por este estudo bíblico de hoje. Muito obrigado por este momento maravilhoso, dos qual o Senhor nos edifica. Obrigado, Espírito Santo, por essa ministração, por essa palavra, por essa edificação das nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe meu irmão, a minha irmã, no seu lar agora e na sua casa. Abençoe ele, abençoe ela. Derrama a tua bênção e a tua graça sobre essa vida, sobre essa família. Que esse domingo hoje seja um domingo cheio de graça e de bondade, de misericórdia. E que todos venham sentir tremendamente a unção do teu Espírito Santo. Espírito Santo, já te peço desde já, me dê uma palavra para que eu possa ministrar para a tua igreja no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós temos culto às 19 horas, será transmitido ao vivo, assim como está sendo agora o nosso estudo bíblico. Então, às 19 horas você entra, tá? Você pode também compartilhar esse estudo bíblico hoje no grupo da igreja, nos grupos do WhatsApp que você participa, nas suas páginas do Facebook, enfim, aonde no Instagram, pode compartilhar. Você compartilhando, você vai estar... É uma forma de evangelizar e pregar e levar a palavra de Deus também. Então, compartilha em nome de Jesus e até às 19 horas que eu estarei transmitindo também o culto aqui. Um abraço, Deus abençoe você em nome de Jesus. Minha esposa vai mandar um abraço para você também. A paz do Senhor, meus irmãos, até logo em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço.